Bênção. Boa noite a quem entrou, seja bem-vindo à nossa live do Leon Denis. Boa noite a todos que estão chegando para a nossa live do Leon Denis, Associação Espírita Leon Denis. Daqui 2 minutinhos nós abriremos a nossa reunião com a prece inicial e as reflexões sobre o Evangelho dessa noite. Heitor, boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. E a todos aqueles que nos estão acompanhando nesse momento pela página da Associação Espírita Leon Denis. Daqui 1 minutinho, vamos iniciar. Gilce, minha irmã, seja bem-vinda. E a todos que eventualmente não colocaram comentário, mas sejam bem-vindos. Conceição, Luciane, boa noite a todos. Possamos ter uma noite abençoada. Boa noite, queridos irmãos. Bom, 7h30, vamos iniciar então. E para iniciar, eu convido a todos a elevar o pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, bênção, proteção, auxílio para as nossas necessidades íntimas e ao sairmos daqui desta live, possamos ser renovados e fortalecidos para seguir a nossa caminhada rumo à felicidade suprema que nos aguarda. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o tema que nós vamos analisar essa noite é a primeira revelação, né? Mas para que a gente possa desenvolver de forma mais completa esse tema, nós precisamos voltar um pouco e recordar um pouco da história da organização do próprio planeta Terra. Quando abrimos as páginas do livro
A Caminho da Luz, encontramos Emmanuel nos afirmando que Jesus não é só o Espírito que formou o planeta Terra, que projetou o corpo humano, mas também aquele Espírito a quem foi dado pelo Criador a tarefa de direcionar todo o progresso e todo o desenvolvimento intelectual e moral dos espíritos que aqui viriam encarnar. E assim Jesus o fez. Desde o início da formação do corpo humano na Terra, em que os espíritos que aqui vieram iniciaram o seu processo de encarne na fase humana, isso por volta de 400 a 500 mil anos antes de Cristo, Jesus já iniciava a ideia ainda primitiva, ainda em germe, da existência de Deus, um ser superior, que à época primitiva era fixada na figura das forças da natureza, o sol, a lua, os trovões, os raios, a chuva. Com o passar do tempo e a direção e orientação direta de nosso Mestre, esse senso da divindade foi se desenvolvendo e, de forma muito natural, foi se distribuindo ao longo das várias raças do planeta a ideia de vários deuses, o politeísmo, fixando agora esses deuses em personalidades individualizadas, porém ainda muito vinculadas ao ser humano, trazendo as suas características boas e ruins. E cada deus tinha um aspecto definido, uma característica própria. Vamos utilizar, por exemplo, o Império Egípcio, onde havia o deus Ra, o deus solar, o deus de todos os deuses. Havia a deusa Anubis, que era a deusa da morte, e assim por diante. Como temos na mitologia grega a figura de Zeus como sendo o senhor dos deuses, Poseidon, o senhor dos mares, Hades, o senhor do inferno, e assim por diante. Então nós tivemos essa cultura politeísta, até o momento em que a humanidade chegou a um ponto de amadurecimento que tinha a oportunidade de já receber a ideia de um Deus único. E o povo escolhido para a transmissão dessa ideia foi o povo hebreu, por razões que Emmanuel deixa claro no livro A Caminho da Luz, e que nós não vamos nos aprofundar muito. Apenas dizendo, segundo as palavras de Emmanuel, que o povo hebreu era um dos povos vindos de Capela, e que, degradados à terra, teriam como missão auxiliar o desenvolvimento de nós, almas ainda terrenas. E tinha como característica básica esse grupo a religiosidade, a vinculação à lei divina. Não necessariamente, a princípio, para cumpri-la, mas para estudá-la e conhecê-la. Então esse povo foi escolhido. E essa idade em que a humanidade já estava pronta para receber a primeira noção de Deus, ou de um Deus único, foi dada por volta do ano 2000 a.C. E o escolhido foi Abraão, um homem honesto, fiel, e que teve uma revelação divina. Morava na cidade de Ur, e dali recebeu a informação do próprio Deus, segundo os textos antigos do Velho Testamento, que seria o Senhor de uma grande nação, e que sua prole, os seus filhos,
seriam mais populosos do que as estrelas do céu, e que ele deveria sair de Ur, em busca da terra prometida que Deus daria ao povo eleito, que é chamada Canaã. E a partir daí, buscando essa terra prometida, vinculando-se a uma fé quase inabalável em Deus, Abraão sai de Ur em busca dessa terra. E a sua peregrinação passa pelo próprio desenvolvimento do povo hebreu. Quando desencarna, deixa 2 filhos. Ismael, que hoje é o anjo tutelar, o governador da nossa pátria brasileira, que fundou o movimento muçulmano, através das teorias do judaísmo crescente. E o seu irmão Isaque, que assumiu o trono de Abraão e fundou ali, ao lado do pai, o próprio judaísmo. A partir daí, Isaque gera Jacó, que continua o processo. Jacó gera 13 filhos. Desses 13 filhos, um era José, que foi vendido pelos irmãos como escravo, chegando ao Egito, por ser portador de uma mediunidade onírica incomparável. Consegue descrever e orientar uns sonhos que o faraó tinha, caindo nas suas graças. E a partir daí, se torna governador do Egito. Em se tornando poderoso nas terras do Egito, José manda trazer a família, os irmãos a quem perdoa, e aos todo o povo hebreu. Com a sua morte e a morte de seu tutor e benfeitor, o faraó, eles se tornam escravos, numa escravidão que durou 500 anos, até que um outro mensageiro divino vem à terra, Moisés, o grande legislador do povo hebreu, tido até hoje no judaísmo como o maior de todos os profetas do Antigo Testamento. E ele consegue, através da sua mediunidade maravilhosa, libertar o povo hebreu do cativeiro e encaminhá-lo pelo deserto àquela missão dada por Deus a Abraão, de encontrar a terra prometida, Canaã. Numa simbologia do deserto e dos 40 anos, Moisés chega à montanha do Sinai e ali sobe para orar a Deus pedindo orientação. Deixa Josué cuidando do povo e seu irmão Arão e sobe para orar a Deus. E ali é dito, segundo as palavras do Antigo Testamento, que teria recebido das mãos de Deus as tábuas da lei. Segundo a doutrina espírita, nós sabemos que Deus, o Ser Supremo, não se manifesta diretamente por palavras diretas ao ser humano, que em realidade aquele que entregou as palavras divinas da primeira revelação, da primeiro contato da humanidade com a lei divina, foi Jesus, que passou para Moisés os 10 mandamentos, que dariam ao homem a oportunidade de iniciar essa trilha luminosa rumo à perfeição. Tanto é que
no meio espírita, como o próprio Chico Xavier orientou no programa inesquecível Pinga Fogo, de 1971, Moisés foi o primeiro médium psicógrafo do mundo, recebendo por psicografia do próprio Cristo a tábua dos mandamentos da lei. E essa lei trazia todos os subsídios, toda a forma que o ser humano necessitava naquele momento para evoluir, para seguir a rumo a Deus. Não podemos esquecer que estamos nesse momento por volta de 1400 a 1500 anos antes de Cristo. Nesse momento em que Jesus passa a Moisés a tábua dos 10 mandamentos da lei, ele passa a primeira revelação divina à humanidade. E já inicia a preparação para aquela que seria a segunda revelação, vinda por ele próprio, Jesus, na incomparável lição do Evangelho. Porque, segundo alguns estudiosos, Jesus iniciou a sua preparação para reencarnar na Terra exatamente quando entregou a tábua dos 10 mandamentos da lei a Moisés. E a partir daí, Moisés, em posse dos mandamentos, estudou-o, mas, descendo do Monte Sinai, encontra o povo desvirtuado. O povo que, por dias e semanas, sem a sua liderança firme, se voltou ao Deus pagão, que era consubstanciado na figura do bezerro de ouro. E Moisés mostra ali que, não obstante ser o grande legislador, aquele que trouxe a lei divina, deveria se tornar também um líder legislador humano. Por quê? Porque ele precisava direcionar, controlar e disciplinar o povo. Uma vez que os corações naquela época eram tão endurecidos ainda, que seria inútil mantê-los na disciplina somente através de leis divinas. Havia a necessidade de mostrar um Deus que pune, um Deus que castiga, um Deus com características humanas, para que eles obedecessem às leis divinas através do temor. Aí surge uma palavra que até hoje muitos irmãos cristãos usam: temente a Deus. Quando Deus não quer que nós o temamos, quer que nós o amemos. Mas até hoje encontramos pessoas assim, não é? E nasceu nessa figura do Deus castigador, do Deus cruel. E aí houve uma divergência da lei. A lei divina, recebida por Moisés, os 10 mandamentos, que são leis divinas, trazidas por Jesus e que refletem a vontade de Deus a nosso respeito. E por ser divina, por ser perfeita, é imutável e não se modifica de forma nenhuma. Não obstante o local em que esteja no planeta,
ou o tempo, a época do planeta. Os mesmos 10 mandamentos que foram transmitidos à humanidade há 1400 a 1500 anos antes de Jesus, há 3500 anos antes de nós, têm a mesma validade hoje. Agora, como eu disse, Moisés não era só o mensageiro da lei divina, era também aquele que dirigia o povo, aquele que era o responsável por colocar nos trilhos da coerência divina o povo hebreu, que no contato com os povos pagãos, particularmente o povo egípcio, adquiriu vários conceitos equivocados da vida, aliado a um sentimento de desenvolvimento moral ainda muito primitivo, se tornaram pessoas extremamente materialistas, orgulhosas e egoístas. Se nós, hoje, 3.500 anos depois, ainda temos dificuldade de nos desapegar do orgulho, egoísmo e materialidade, imagina eles à época. Então Moisés, ao lado das leis divinas, legisla, decreta 577 leis que o povo deveria cumprir. E para que o povo cumprisse, ele deu aspecto divino, dizendo que foi Deus que determinou. Então aí nós começamos a ver as primeiras incoerências, não é? Por exemplo, uma lei que é de Moisés, uma lei física, uma lei humana, e como humana, falível, e por ser falível, modificada ao longo do tempo e no local onde está. Por exemplo, toda mulher que for pega em flagrante ato de adultério deve ser apedrejada até a morte. Só que essa lei de Moisés, humana, civil, ela vai contra a lei divina dos 10 mandamentos. 5º mandamento, não matar. Né? Agora, outra lei divina, não se pode se alimentar de carne de porco. Está lá em Deuteronômio. Né? Mas qual a ligação? Qual o mal disso? Nenhum. Né? Nessa nossa época, a época de Moisés tinha sua razão de ser. Um país extremamente quente, árido e desértico, se alimentar muito de carne gordurosa de porco trazia muitos prejuízos. E numa época que quase não tinha conhecimento médico, era quase nenhum, as pessoas morriam muito por infecção causada pela carne de porco. Hoje não tem sentido. Uma outra linha de lei de Moisés, que à época tinha sua validade e hoje não. A mulher, quando tinha o marido falecido, se tornava viúva, era obrigada a casar com o seu cunhado. Outra lei. A mulher, quando se casava, tinha a obrigação de dar um filho ao marido. E se ela não desse um filho ao marido, o marido tinha direito de expulsá-la de casa. São leis, apenas algumas, para demonstrar essa teoria, que são frontalmente contra a justiça, misericórdia e amor de Deus, mas que naquele momento eram necessárias para que se pudesse controlar o povo. O que aconteceu até hoje? As pessoas pegaram essas leis humanas, feitas por Moisés,
colocaram características divinas, e a partir daí, até hoje, tem gente que não come carne de porco. Tem gente que acha, em alguns países, que mulher adúltera deve ser apedrejada. E outras aberrações que são vinculadas por uma lei humana. Mas nós estamos aqui para falar da lei divina, a primeira revelação. Nós, espíritas, conhecemos 3 que foram as revelações divinas. A primeira, que nós vamos citar hoje. A segunda, com o próprio Jesus, o seu evangelho de amor. E a terceira, a doutrina espírita. Então, segundo a primeira mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, não vim destruir a lei, é assinada exatamente por um espírito israelita. Vejam, um espírito que comungava daquela época como israelita, que muito provavelmente se vinculou às leis civis de Moisés. E ao terminar a sua mensagem, ele diz: a lei de Moisés, os 10 mandamentos, iniciou o processo de evolução da humanidade. A lei de Jesus deu continuidade. E o Espiritismo haverá de concluir a tarefa de evolução do ser humano. Então, dessa forma, a primeira revelação se reveste como o primeiro contato direto da humanidade com a lei de Deus. Ou como muitos irmãos nossos gostam de dizer, com a vontade de Deus em relação a nós. E aí, dessa forma, vieram os 10 mandamentos da lei. Qual é o objetivo da primeira revelação? Qual é o objetivo dos 10 mandamentos? Se nós formos aprofundar um pouco mais, nós encontramos nos 10 mandamentos, primeira revelação, no Evangelho de Jesus, segunda revelação, e na codificação kardeciana, terceira revelação, objetivos distintos em relação à humanidade. Primeira revelação, 1500 anos antes de Jesus, os 10 mandamentos da lei. Chegou uma época que o espírito humano ainda era muito infantil, quase que totalmente enraizado no orgulho, no egoísmo e na materialidade. Nós, que somos pais, sabemos que ao criar uma criança pequena, nas primeiras idades, a maior palavra, a mais constante que se fala a uma criança é não, para discipliná-la. Então, o objetivo básico da primeira revelação é mostrar à humanidade o que não deve fazer. Tanto é verdade que dos 10 mandamentos, 8 tem a palavra não, para disciplinar o espírito ainda infantil da humanidade. E um pouco mais desenvolvido, o Evangelho de Jesus, a segunda revelação, vem nos falar não o que não deve fazer, mas o que se deve fazer. Ou seja, amar aos inimigos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, orar por aqueles que nos perseguem, perdoar 70 vezes 7 vezes. E a doutrina espírita? A terceira revelação vem nos ensinar como fazer,
como amar os inimigos, como perdoar, como ser fraterno. Então, dessa forma, nós vemos que a primeira, segunda e terceira revelação têm um objetivo claro. Agora, diante disso, vamos analisar o texto real dos 10 mandamentos da lei e analisar se nós estamos vinculados à primeira revelação ou não. Se já praticamos a primeira revelação em toda a sua glória e extensão. Porque como uma vez me perguntada na nossa casa, uma pessoa me perguntou: João, a doutrina espírita, Jesus não deveria mandar à humanidade uma quarta revelação? Uma vez que a doutrina espírita, ao meu ponto de vista, está defasada? E antes que eu respondesse, ainda me recobrando do susto da pergunta, um espírito amigo que me orienta aproximou-se de mim e disse, em sorriso: meu filho, se vocês não aprenderam a cumprir nem a primeira revelação, a lei mosaica, como vocês vão querer uma quarta? Então vamos analisar essa quarta lei. Os 10 mandamentos são: primeiro, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da escravidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não farão imagem, nem talharão imagem, de nada que está no alto no céu, ou abaixo na terra, ou nas águas abaixo da terra, e nem lhe adorarão ou renderão culto. E as pessoas resumem dizendo: amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro mandamento já tem um não. Não adorar e não render culto. Se nós perguntarmos a qualquer cristão, você adora e rende culto somente a Deus? Todos vamos falar que sim. Todos. Mas vamos analisar outra passagem de Jesus que está no Evangelho segundo o Espiritismo também: servir a Deus e a Mamon. Render culto e adorar é se entregar a Deus. E quem de nós, na nossa fase atual de evolução, nunca ficou vinculado a uma questão muito complicada e complexa? Que caminho seguir? O de Deus ou o de Mamon? O do que a doutrina, o que a lei divina me direciona, ou que a matéria, o egoísmo, o orgulho me indica? Devo, não obstante estar sofrendo, me recordar da infinita misericórdia de Deus, ou me entregar ao desespero? É natural, na nossa atual fase evolutiva, que não somos capazes de ter fé do tamanho de um grão de mostarda, como disse Jesus, que nós nos desesperemos diante das dificuldades da vida. É normal. No entanto, o fato de ser normal não indica que nós não possamos e não devamos exercitar a cada dia a nossa fé em Deus. E adorar e cultar e oferecer culto apenas a Deus é exatamente isso. Se entregar a Deus de tal forma que um dia, não obstante as dificuldades do mundo, nós alcançaremos a felicidade e a paz, que não está vinculada à falta de problema, está vinculada à nossa própria forma de ver as coisas. E a doutrina espírita está fazendo essa tarefa,
de mostrar como manter o equilíbrio diante de um sofrimento e de uma dor. Como se vincular a Deus diante do desespero. Como encarar a morte de um familiar querido sem pular no abismo e no lodo do desespero. Né? A doutrina espírita vem nos ensinar isso. E Moisés, trazendo a tábua das leis, o primeiro mandamento era esse: creiam que Deus é nosso Pai e que não nos abandona nunca. Ou como um espírito amigo me disse uma vez, ter fé é colocar o pé e esperar que Deus coloque o chão. E se nós olharmos a nossa vida de espíritos imortais, que estamos nessa aventura maravilhosa que é a evolução humana, há 500 mil anos, quantas vezes Deus nos colocou o chão quando imaginávamos colocar o pé para cair? E assim compreendemos que o primeiro mandamento é muito mais do que simplesmente compreender Deus e aceitá-lo. Não é acreditar simplesmente, porque acreditar eu acredito em muitas coisas. E amanhã eu desacredito. Eu acredito, por exemplo, que meu time, o Corinthians, é o melhor do mundo. Mas eu sei, a minha lógica mostra que não é. Agora, entregar-se a Deus, confiar em Deus, é outra coisa. É como disse, se entregar às mãos do Criador. Mas vamos continuar. Segundo mandamento da lei, não usar o santo nome de Deus em vão. E aí, meus irmãos, é uma referência clara à forma com que nós pensamos e agimos em relação a Deus. Muitos de nós, até hoje, ao orar, aliás, ao se vincular a Deus em oração, em relação à oração não oramos, rezamos. Utilizamos a boca e a cabeça, mas raramente o coração. O pensamento é energia, já diz Kardec na codificação, complementado pelo grande cientista Albert Einstein, no início do século passado, através da sua inolvidável teoria da relatividade. Pensamento é energia. E a energia é transmitida a qualquer parte do universo, através da vinculação vibratória. Sempre que falamos a palavra Deus, se sair apenas da boca e da cabeça, não tem vinculação nenhuma com essa ligação. Mas se, ao sair da mente, ela passa a ser banhada pelo sentimento do coração e sai pela boca, aí nós nos vinculamos diretamente a Deus. Então, quando a lei mosaica nos indica não usar o santo nome de Deus em vão, é não orar sem sentimento, se vincular a Deus, porque cada momento de oração é a construção de uma ponte entre nós e a divindade. É a oportunidade maravilhosa que Deus nos dá de sintonizar diretamente com Ele. Não precisamos de ninguém a nos cobrar nada para que Deus nos ajude, dizia Chico Xavier. E a oração é o sentimento nobre que nos direcionamos a Deus. Por isso, sempre que se utiliza a palavra Deus, sem nenhuma emoção, sem nenhum sentimento, ela se nivela a qualquer outra palavra que nós poderíamos usar no dia a dia cotidiano da nossa vida.
E é nesse princípio que o segundo mandamento da lei nos indica. Mas vamos ao terceiro mandamento da lei. Antes disso, apenas recordando e contando, o segundo mandamento também tem a palavra não. O terceiro mandamento é um dos poucos, um dos dois, que não tem a palavra não. Lembrar de santificar o dia de sábado. Por que sábado? Porque é o último dia da semana. Porque é uma referência clara aos 7 dias da criação, onde o último Deus descansou. Figura alegórica, folclórica, lendária, que não existiu, deixando claro. Depois de uma semana inteira de trabalho, o último dia deverá ser vinculado a ser guardado. Lembrar de guardar o dia de sábado. E o que é guardar o dia de sábado? Que com o passar do tempo se transformou em domingo. Que é, ao contrário do que as pessoas imaginam, não o último, mas o primeiro dia da semana. É o que os nossos irmãos judeus e hebreus chamam de Shabat. Shabat, ou dia de sábado, é o dia da conexão com Deus. Depois de uma semana inteira de trabalho, para-se todos os trabalhos materiais, todos os pensamentos materiais, e passa o dia inteiro vinculado a Deus. Isso é o Shabat. Isso é guardar o sábado. E como é esse Shabat? Como é que é vincular-se a Deus? Com o passar do tempo, as pessoas se vincularam demais na letra que mata e esqueceram o espírito que vivifica. Ou como eu gosto de dizer, tentaram vivenciar a letra que mata e mataram o espírito da letra que vivifica. Vincularam-se ao fato de que sábado não pode trabalhar, sábado não pode comer tal coisa, sábado não pode ajudar ninguém, sábado não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas isso são questões materiais. O que o Shabat em realidade diz é o dia da conexão. O dia que você não dá tanto valor às coisas materiais e passa o dia vinculado às coisas espirituais. Que na nossa atual fase evolutiva é o quê? Tratar do nosso próprio processo evolutivo. Como? Através da prática do amor, da prática da caridade, da prática do perdão, da prática da paciência, da prática da indulgência, da prática da benevolência e assim por diante. Não é? Então, dessa forma, nós conseguimos honrar ou guardar o dia de sábado, um dia na semana. Não necessariamente o sábado, mas guardá-lo. Dessa forma. Vou tirar um dia na semana para tentar não mentir para ninguém. Vou tirar um dia na semana para tentar não perder a paciência. Vou tirar um dia na semana para ser agradável com todo mundo. Vou tirar um dia na semana para não pular no pescoço de alguém quando me irrite. Isso é guardar o sábado. Né? Quarto mandamento da lei. Honrar pai e mãe, para que Deus vos conceda longos anos sobre a terra. Ou, em algumas traduções, para que Deus vos conceda longa vida sobre a terra. Honrar pai e mãe. Segundo as palavras sábias do Espírito de verdade, pai e mãe são co-criadores com Deus. Deus cria o espírito imortal. O pai e a mãe dão a oportunidade do corpo físico, mas além. Educam, orientam,
aparam as arestas negativas que o espírito traz de outras encarnações, para que possa, através desse processo educacional, principalmente voltado até os 7 anos de idade, ele possa desenvolver o seu espírito de forma nobre, através de rédeas morais rígidas e firmes, para que se possa tornar um cidadão e um homem e uma mulher de bem. Então, honrar pai e mãe é honrar essa bênção, essa abençoada oportunidade de reencarnar. A bênção e a oportunidade do sacrifício que nossos pais fazem por o nosso benefício. As dores e sofrimentos que é educar um filho pelas estradas estreitas e gloriosas do mundo, quando há uma sociedade hoje voltada ao egoísmo, ao consumismo e ao orgulho. E alguém pode nos falar, mas mesmo assim minha mãe e meu pai nunca fizeram nada por mim, me odeiam. Nós que somos espíritas sabemos que esse ódio provém de existências anteriores e que muito provavelmente você próprio, na condição de filho, que plantou esse ódio no coração desse espírito, que hoje é seu pai e sua mãe. Ou como diz Emmanuel, parente difícil pergunta, dívida em cobrança. Mas, não obstante eles não tenham feito nada por você, eles te deram a abençoada oportunidade de nascer. Poderiam ter abortado, mas optaram por permanecer. E aqui você está nessa gloriosa e abençoada escola da vida. E por que longa vida sobre a terra? Porque aqueles que são mansos e pacíficos herdarão a terra, Jesus já dizia. Porque nós estamos num processo de transição planetária. E aqueles que são bons, e segundo o 4º mandamento da lei de Moisés, aqueles que honram pai e mãe, ou segundo Jesus no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, aqueles que são mansos, terão a oportunidade de voltar a reencarnar na Terra num planeta renovado de regeneração. 5º mandamento, não matar. Não matar é meio lógico. Não exterminar a vida de alguém. O Espírito de Verdade, no Livro dos Espíritos, nos fala que matar alguém talvez seja o crime mais hediondo ao lado do suicídio. Mas, além disso, há uma outra forma de matar. Matar a esperança, matar a fé no nosso próximo. Alguém que tem uma fé e nós vamos lá e matamos essa fé através de atitudes. Corrompemos a esperança da pessoa. Isso também é matar. 6º mandamento. O 6º mandamento se vincula a não cometer adultério. E quando a gente fala em não cometer adultério, a gente se vincula claramente à relação conjugal. Mas adultério no sentido mais amplo, a traição. Não trair a confiança de ninguém. Da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus familiares, dos seus colegas de trabalho, dos seus amigos da sociedade, de ninguém. Jamais trair quem quer que seja, dizendo uma coisa a ele e fazendo outra, sendo aquilo que nós chamamos hoje de duas caras. Quando Jesus nos falava claramente no Evangelho, o verdadeiro cristão, o verdadeiro seguidor da minha mensagem, deve ser quente ou frio, jamais morno, jamais ser levado pelas contingências da vida, jamais ser levado pelas facilidades e interesses do momento. Ou é, ou não é.
Ou é verdadeiro e sincero, ou é mentiroso. Né? Quando se fala em não cometer adultério, é não trair. Não trair a confiança de ninguém. Porque a confiança, isso é muito batido, mas é a realidade. A confiança é um cristal. Quando se quebra, pode até ser reconstituído, mas jamais fica o mesmo. 7º mandamento, não furtar. Que, como diz o Espírito de Verdade no Livro dos Espíritos, quando analisa Kardec a questão do patrimônio, diz que o furto de algo que pertence a outro é muito equivocado, muito errado. Mas não é somente isso. Furtar a paz íntima do outro. Eu nunca furtei nada, João. Será que você nunca furtou a paciência íntima do outro? A paz íntima? Vamos colocar um exemplo rápido e simples. 2 vizinhas. Uma está na sua casa lavando roupa, cantando, feliz da vida. Chega a vizinha e começa a conversar com ela. E geralmente começa assim, soube da última. E nesse soube da última, ela começa a contar todo tipo de desgraça, todo tipo de perturbação de várias pessoas que ela soube da sociedade e volta para casa satisfeita e deixa toda aquela carga negativa da conversa com a coitada da outra vizinha, que não só para de cantar e lavar roupa, mas vai procurar um remédio porque está com dor de cabeça. Isso não é furtar a paz íntima? Quando Emmanuel nos fala que deveremos ser a estação final de toda fofoca e mensagem maledicente. E como é difícil vencer a maledicência. Como é difícil não furtar a paz íntima de ninguém. Pessoas que todos nós conhecemos, que quando falamos bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? A gente se arrepende, porque é sempre um mar de lamentações. Não estou falando isso negando a oportunidade, o auxílio necessário à pessoa que necessita, mas a pessoa que é viciada em reclamar, nunca tem uma ideia positiva, sempre negativa. Também é uma forma de furtar a paz. 8º mandamento, que é muito interpretado de forma muito equivocada. Não levantar falso testemunho contra ninguém, ou contra o seu irmão. E as pessoas falam não mentir. E nesse não mentir, meus irmãos, a gente faz cada burrada. A gente passa por cima de cada pessoa. Porque a pretexto de não mentir, a pessoa diz, eu tenho que ser sincero, eu tenho que ser verdadeiro. E joga na cara da pessoa determinadas verdades como uma verdadeira lâmina que fere o coração e a alma. Certa vez, Chico Xavier foi procurado por uma família e uma senhora que estava com câncer. A senhora não sabia. Queria ir ao Chico e o Chico foi perguntado por ela, Chico, eu vou melhorar, Chico? Eu vou ficar boa? O Chico disse, vai minha irmã, fique tranquila, eu vou orar pela senhora, a senhora vai ficar bem. A mulher saiu feliz da vida. O Chico foi perguntado por um companheiro, mas Chico, você mentiu para ela. Emmanuel está dizendo para mim que ela tem uma sobrevida de 1 ano. Se eu falasse a verdade para ela, ela ia se vincular tanto ao desespero que ela desencarnaria em 2 meses. E nós? Como agir diante de uma situação dessa? Então nós precisamos compreender, mentir jamais. Falar a verdade nem sempre.
Mas o mandamento nos fala em levantar falso testemunho contra alguém. Falar mal dos outros. Falar coisas que a gente não sabe, ou até sabe, mas contra alguém. Que nós conhecemos muito bem no mundo hoje como maledicência. Falar mal dos outros. Não levantar falso testemunho. E hoje eu tenho até medo de afirmar isso, mas eu tenho quase certeza que as únicas pessoas do mundo que não falam mal de ninguém é aquelas que nasceram mudas. Porque a língua é um verdadeiro chicote. E como nós, há 3.500 anos, já somos convocados a vencer esse vício de falar mal dos outros. 9º mandamento: não cobiçai a mulher do próximo. E aí as mulheres que estão na live agora devem falar: ufa, pelo menos esse eu estou livre. Mas nós poderíamos bem colocar nesse mandamento, vírgula, não cobiçar também o homem da próxima. Numa sociedade extremamente machista da época, em que a mulher não tinha valor nenhum a não ser dar filhos e cuidar da casa, não se podia colocar na lei divina isso. Mas nós sabemos que a cobiça do companheiro ou da companheira dos nossos irmãos é um erro grave. Tanto é que no Evangelho segundo o Espiritismo há uma mensagem intitulada Adultério, pecar por pensamento, onde o Espírito nos convoca a raciocinar, dizendo: aquele que pensa cobiça em relação ao companheiro ou companheira da próxima ou do próximo, em sua mente, em seu coração, já prevaricou. Então, cuidado com o que nós pensamos em relação aos outros. Porque os outros não conseguem perceber o nosso pensamento. Mas Deus, e principalmente os espíritos que estão ao nosso lado, percebem. E conforme o teor dos nossos pensamentos, nós somos atingidos pela companhia de espíritos não tão nobres. Ou como diria Paulo de Tarso, na sua inesquecível carta aos Gálatas, nós somos vigiados por uma nuvem de testemunhas. Disciplinemos o nosso pensar, para que nosso pensar seja luz e não sombra. E para terminar, o 10º mandamento da lei: não desejarás a casa do teu próximo, nem teu servo ou tua serva, nem teu boi ou teu jumento, ou nada que lhe pertença. Ou seja, não ter inveja. Por quê? A inveja é uma usina geradora de energia negativa. Quando temos inveja de alguém, não só queremos o mal da pessoa, mas trazemos o mal a nós mesmos. A inveja é típica de pessoas preguiçosas, que vendo alguém subir moralmente, intelectualmente, financeiramente, socialmente, não conseguindo ou não querendo ter o esforço que a pessoa teve para conseguir isso, ela inveja, deseja o mal da outra. Não conseguindo subir até onde ela está, faz tudo para que ela desça ao limite raso que o invejoso está. É triste e doloroso, porque o invejoso não tem vida própria. Ele tem a vida do invejado. Se o invejado está bem, ele entra em crise. Se o invejado está mal, ele fica feliz. Mas também é uma felicidade ilusória, porque não há felicidade real baseada no sofrimento de outro. Ah, mas eu tenho a invejinha branca. Inveja é inveja,
não existe branca, amarela, preta ou vermelha. Como não existe câncer bom, existe câncer. Inveja é um câncer da alma, que não corrói apenas o corpo físico, mas destroça as fibras sutis do nosso corpo espiritual. Então jamais ter inveja de ninguém. Praticar a ideia de que ele é um filho de Deus e nós também. Eu gostaria tanto de ter o que ele tem, então vou me esforçar como ele para ter um dia. Porque se ele chegou ao nível que ele está, é porque ele mereceu através do esforço. E eu posso também. Ah, mas ele ganhou tudo de mão beijada nessa vida. O que ele fez em vidas anteriores para ter essa oportunidade da riqueza, da fama, da felicidade de ter muitos amigos, ou do dom eventual que ele teve, estudo, preparo e persistência em vidas anteriores. Então jamais ter inveja de ninguém. E sempre que você tentar ter inveja de alguém, comigo funciona muito bem isso, porque eu sou extremamente invejoso às vezes. Eu penso assim, se a pessoa que eu me invejo estivesse numa cama de hospital, eu teria inveja? E aí eu sou chamado à lucidez e tento vencer essa mancha em mim. Bom, meus irmãos, então dessa forma, nós vemos a coerência da lei mosaica, que traz para nós ensinamentos até hoje, e que até hoje não foi superada, porque até hoje temos deslizes e vacilos diante dos 10 mandamentos da lei. Ainda não aprendemos ao que não fazer, mas estamos seguindo adiante, porque hoje temos um mérito a mais do que o povo hebreu tinha à época. Não só uma elevação moral muito maior, mas temos a mensagem de Jesus a nos indicar o caminho, as luzes do Evangelho pelas bênçãos da doutrina espírita, que nos indicam o caminho, e juntos poderemos alcançar, cumprindo a primeira lei, a primeira revelação, os 10 mandamentos, a segunda, o Evangelho do Cristo, e a terceira, a doutrina espírita, finalmente seguirmos o Cristo, como ele mesmo nos orientou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, empunhe a sua cruz e siga-me. Hoje, com todo esse conhecimento e aquisição de bagagem espiritual, temos total condição de segui-lo em frente e abraçá-lo um dia, dizendo, como ele o disse: eu venci o mundo. E como Paulo de Tarso, no momento inolvidável da sua vida, disse: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. E assim, ao encerrar a nossa reunião, ao encerrar as nossas reflexões, espero que tenha ajudado a todos nós, inclusive a mim, a refletir um pouco mais sobre a nossa conduta diante das leis divinas, particularmente da primeira lei que Moisés nos trouxe, através das mãos dos 10 mandamentos da lei. Vamos encerrar a nossa reunião com uma prece. Então convido a todos que elevem o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus, aos nossos queridos irmãos de luz, rogando bênção, força, luz e proteção, para que possamos sempre conduzir e pautar a nossa vida pelas leis divinas, para que a cada dia eu possa ser instrumento fiel das mãos de Deus, para que Jesus se utilize do meu corpo, da minha mente e da minha vida, para iluminar meus irmãos, porque só assim eu poderei ser feliz. Afinal de contas, fora da caridade não há salvação. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, agradeço profundamente o carinho de todos, a presença, as mensagens carinhosas de todos vocês,
E aqui eu me despeço, desejando a todos uma noite de paz, uma noite de luz, de bênçãos, e que amanhã, domingo, primeiro dia da semana, possa ser o primeiro de uma semana de paz e de harmonia, e sobretudo de força e perseverança, para continuarmos nessa trilha que Jesus nos indicou. Fiquem em paz, meus irmãos, e que nosso Mestre Jesus os abençoe sempre. Obrigado pela oportunidade, Marli, Rodrigo e a todos os nossos irmãos da Associação Espírita Leon Denis, pelo carinho, pelo convite, e espero que tenha, com essas despretensiosas palavras, tenha honrado esse convite, e desejo a todos os nossos irmãos da Associação Espírita Leon Denis muita luz e muita paz para essa casa abençoada. Fiquem com Deus.